Então vamos lá, pessoal. O Pandas ele tem basicamente duas estruturas principais. Ele tem as séries e tem os data frames, né? As séries são estruturas unidimensionais e os data frames são estruturas bidimensionais em forma de tabelas, né? Eles são uma coleção de séries. Nesse vídeo aqui, como a gente já falou, a gente vai falar sobre as séries. E é bem importante a gente ter o conceito de séries bem definidinho, porque depois o data frame ele vai se utilizar das principais características das séries para poder fazer várias manipulações de dados. A gente vai ver que um data frame nada mais é que uma coleção de séries. Então, se você entender muito bem as séries, você vai conseguir trabalhar com dados tabulares de maneira muito mais fácil, né? Principalmente quando a gente for mexer com slice, né? Quando fazer pesquisas dentro de um data frame. Então, essa aula é muito importante mesmo. Então vamos lá, o que são séries, né? Séries são aí o Joey, né? Stranger Things, já viram todos esses? Eu vou saber todos os nomes? La Casa de Papel? Não, séries é as séries de pandas, bem bonitinho aqui, ó. Tem aqui uma série com os dados, com o nome, né? A gente tá vendo aqui a primeira vez, não se preocupe, a gente vai ver cada um desses etapas, mas tá aqui o... Esse é quem, cara? É o Dre, não é o Dre, não. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome desse homem. É o do rapper. Quem gosta desse rapper aí embaixo? Eu sei que ele é canadense, eu esqueci o nome dele. É Drake, né? É, o Drake. Então o Drake, espertão aí, quer ser um cientista de dados, né? O Drake para poder fazer a manipulação de dados das suas músicas, né? Às vezes até fazer criação de músicas novas aí. Quem sabe ele não tá fazendo isso com inteligência artificial. Ele prefere aí, ao invés de ver o Joe e ver Stranger Things aí, Breaking Bad, ele prefere programar em pandas que nem a gente aí na madrugada, né? Então vamos lá. As séries, elas são muito parecidas com listas comuns de Python, muito parecidas mesmo. Então se a gente imaginar que uma série é muito parecida com uma lista, a gente vai ter uma boa ideia do que ela é. Então ela é uma estrutura unidimensional. Assim como na lista que a gente vai ver, ela pode ter valores diferentes, mas ela tem algumas características que a gente vai ver que são bem importantes, né? Principalmente na parte de acesso aos dados. A gente vai ver que na lista a gente tem o acesso posicional, né? Se você não conhece as estruturas de dados em Python, a gente tem vídeo aí bonitinho falando de todas as estruturas, tipos básicos de Python, tem um vídeo também de tipos estruturados ou coleções em Python, né? Pode olhar aí direitinho. Se você não conhece a lista, você que já conhece a lista, então vou só você pensar no séries como se fosse uma lista, mas ela tem algumas coisinhas. Então ela é uma lista com roda de liga leve, né? Então ela é uma estrutura bem mais complexa que a lista, que traz várias coisas interessantes para a gente trabalhar e fazer manipulação de dados. Então, ó, quando eu criar uma lista em Python, como é que eu crio? Aqui tem a minha variável, estou criando a minha lista aqui com 5 elementos. Para poder criar uma série pandas, e obviamente que eu tenho que instalar o pandas, né, com pip install pandas, ou se você já tiver o Anaconda, você já tem o pandas instalado na sua máquina. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo do Felipe aqui embaixo na descrição, que fala tudo para você, o que é Python, o que é Anaconda, como instalar, o que é pip. Se você não sabe de nada que eu estou falando aqui, vai lá no vídeo do Felipe que você vai aprender tudo direitinho. Então se você já tiver o Anaconda, já tem o pandas instalado. Se você não tiver o Anaconda instalado, ou o Anaconda instalado, tiver o Python seco instalado, você tem que instalar o pandas com pip install pandas e importar o pandas. Uma vez que eu importei o pandas, eu consigo criar uma série aqui, ó. Então você perceba que é bem facinho criar uma série, é só passar os valores e ele já cria a série para mim. Olha como é parecido com a lista, né? Bem bonitinho, mas a gente vai ver que tem muitas diferenças e elas são muito importantes. A partir daqui a gente vai mostrar bastante código, pessoal. Uma coisa que eu sempre falo nas aulas é ficar só olhando não serve para nada. Não adianta nada ver os lindos vídeos aqui do Let's Data sem a gente colocar a mão na massa. Cientista de dados que não coloca a mão na massa não aprende, não tem jeito. Isso aí a gente vai fazer o quê? Você tem o Pandas instalado na sua máquina com a Anaconda bonitinho, abre aí o seu PyCharm, abre aí o seu Spider, abre aí o seu Jupyter Notebook e acompanha com a gente aqui. Ah, tô com preguiça de instalar, não sei como é que eu faço. Clica aí no Colab, né? Inclusive esses slides estão aí na descrição para poder baixar. E tem um link do Colab para você trabalhar no Colab, que nada mais é do que um Jupyter Notebook na nuvem que o Google deixou para a gente lá para usar as maquininhas deles de graça, né? Então uma coisa, não tem desculpa para não colocar a mão na massa. Coloquem a mão na massa e não deixem de fazer os seus próprios códigos, pessoal, senão não aprende. Então vamos lá. As estruturas de dados são bem similares à lista, como eu já falei para vocês, mas com umas coisinhas a mais. Então ela possui 4 elementos principais, 4 características principais.
Eu tenho os valores, né? É óbvio, né? Não tenho nada sem o valor. Eu tenho os índices, que é a forma que eu vou acessar os dados que estão dentro das séries, que é uma coisa bem importante que eu vou mostrar para vocês, porque ela é um pouquinho contraintuitiva, um pouquinho diferente das listas no Python. Ela tem um tipo, né, que é bem importante a gente definir um tipo direitinho, principalmente quando a gente está trabalhando com volumes grandes de dados, né, porque a gente vai ver que como ele é implementado em cima do NumPy, se a gente tiver lá um tipo, por exemplo, tiver só números numa série e ela tiver com um tipo objeto, é melhor converter isso para numérico para poder ter uma conversão direta para o NumPy, né? Mas isso a gente fala lá na frente. E um nome também. Então a gente tem o quê? A gente tem 4 estruturas, 4 características, 4 componentes principais de uma série pandas. São os próprios valores, né? Assim como na lista tem lá os valores, os índices, que é a forma que eu acesso os dados, o tipo dos dados daquela série e um nome. Aí você fala assim, esse nome serve para quê? A gente vai ver que lá no DataFrame a gente utiliza os nomes das colunas, cada coluna é uma série, e aí o nome da série é o nome da coluna. Então a gente tem aí uma utilidade bem grande, eu já dei um spoiler aí para que serve o nome, a gente vai ver direitinho um por um aqui.